Irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus, pois estamos na casa dEle, reunidos para adorar e glorificar a Ele, porque Ele é digno de toda a glória e de todo o louvor. Capítulo de número 5 do Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João. Nós vamos meditar a palavra, depois eu canto. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Só de nós estarmos aqui, nós já temos motivo de sobra para agradecer a Ele, certamente porque Ele é bom e tem cuidado de cada um de nós. Capítulo 5 de João, amém? Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: quer ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o texto é bastante conhecido de todos nós. Creio eu que todos nós, leitores da Bíblia, já lemos, já passamos por essa passagem. Quem não leu, com certeza já ouviu falar desse milagre feito por Jesus. O texto é conhecido como a cura do paralítico do tanque de Betesda, após Jesus curar o filho de um oficial do rei na Galileia. A Bíblia diz que ele está subindo a Jerusalém para participar de uma festa que havia entre os judeus. Aí a Bíblia vai nos dar a seguinte informação: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque. A Bíblia, irmão, nos fala de 12 portas que dá acesso a Jerusalém. Cada porta com o seu significado, cada porta com a sua importância. Tem algumas que é mais conhecidas, que são mais faladas: porta do peixe, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos e a porta do gado, que é essa mesma porta, que é a porta das ovelhas. Ainda que o nome talvez soa como simbólico, a porta das ovelhas era onde deveria estar
os sacerdotes, pois quando falamos de ovelha, falamos de cuidado. Quando falamos de porta de ovelhas, talvez podemos falar que é a porta da salvação ou a porta da libertação. Então os sacerdotes, se eles não estavam ali, eles pelo menos deveriam passar por aquela porta de vez em quando. Mas além de não ficar lá, irmão, os sacerdotes, eles faziam volta para não passar por aquela porta. Justamente porque a Bíblia dá informação que lá tinha uma multidão de enfermos. E a Bíblia vai dizer que lá tinha cegos, coxos, paralíticos. Ali naquela porta das ovelhas, entrando por ali, na beira daquele tanque, havia pessoas com várias necessidades. Mas o sacerdote não passava por lá, justamente por o sacerdote não convivia com pecadores. O sacerdote não convivia com enfermos. Sacerdotes não convivia, por exemplo, com quem estava com uma lepra, porque ele tinha medo da enfermidade de alguém passar para eles, e até por isso eles não conviviam. Agora, interessante é que enquanto o sacerdote fugia de tudo isso, Jesus fazia questão de estar no meio deles. Jesus fazia questão de andar com eles. E é interessante que Jesus é o único que tem condição de andar no meio de pecadores e não se contaminar com o pecado. Jesus é o único que tem condição de andar no meio de leprosos e a lepra não ter poder de pegar em Jesus. Jesus é o único que tem poder de andar no meio de qualquer enfermidade e a enfermidade não passar para ele. Até porque aquilo que está mais forte, o pecado não tinha condição de pegar em Jesus, porque Jesus era maior do que o pecado. A lepra não tinha condição de pegar em Jesus, porque Jesus era maior do que a lepra. Então Jesus andava no meio desse povo leproso, pecador. Jesus andava no meio deles, porque Jesus sabia que o que estava nele era maior, e o que era maior, com certeza iria prevalecer. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele está indo para Jerusalém, e ele faz questão de entrar em Jerusalém pela porta das ovelhas. E a Bíblia diz que ali perto tinha um tanque, e o tanque em hebreu chamava Betesda, ou casa de misericórdia. Perceba que ali era a casa da misericórdia, mas ali tinha muita gente frustrada, mas ali tinha muita gente necessitada. Então o tanque de Betesda, a casa de misericórdia aqui, era limitada, porque não tinha condição de ajudar a todos, porque não tinha condição de suprir a necessidade de todos os que passavam por ali. Mas um dia passou por lá a verdadeira casa da misericórdia, que é Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Jesus está passando por lá. Agora perceba algo interessante. A Bíblia diz que lá tinha os enfermos e eles estavam esperando. Mas eles não estavam esperando Jesus. Eles estavam esperando o movimento das águas. Eu não sei em que tempo foi que Jesus chegou para você, mas Jesus às vezes chega até mesmo sem nós estar esperando. E eles nunca iam imaginar que Jesus ia passar por ali, porque se os sacerdotes não passavam,
Mas onde o homem faz volta para não passar, Jesus faz questão de passar no meio. Onde ninguém vai, Jesus vai. Onde ninguém chega, Jesus chega. Onde ninguém passa, Jesus passa. E eu quero dizer para você nessa noite que Ele já está passando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não vai ficar frustrado, porque onde o homem não alcança, Jesus faz questão de ir e de alcançar. Louvado é o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus passa, eles não estavam esperando, mas Jesus vai a si mesmo. Aí a Bíblia vai dizer assim: eles estavam esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Eles estavam esperando um anjo, mas quem chegou? Aquele que é maior do que o anjo. Irmão, eu sempre tenho costume de dizer que a carta aos Hebreus é a carta mais difícil de escrever. A gente não conhece nem o autor dela. Uns dizem que é Paulo, mas não com certeza. Porque o hebreu conhecia tudo de lei, conhecia tudo de mandamento. Mas o povo hebreu tinha um certo problema e uma dificuldade para receber Jesus. Primeiro, eles eram muito apegados em Moisés. Eles eram muito apegados em profetas. Eles eram muito apegados em sacerdotes. E eles eram muito apegados em anjos, até porque o anjo descia para trazer recado de Deus para eles, mensagem de Deus. Não sei se você já prestou atenção, mas quando você lê a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus está com uma missão: de provar para aquele povo que Jesus é maior do que o anjo, que Jesus é maior do que o profeta, que Jesus é maior do que o sacerdote, que Jesus é maior do que Moisés. Eu não sei o que é que você está esperando ou estava esperando nessa noite para a sua vida, mas eu quero te dizer que está aqui Jesus de Nazaré, que é maior do que o seu problema, que é maior do que a sua dor, que é maior do que a sua dificuldade, que é maior do que tudo aquilo que você está esperando, que tem poder para operar e para fazer o impossível na sua vida. Está aqui aquele que é maior. Oh, aleluia! Aí eles estão esperando o anjo e a água se movimentar. Agora eu acho algo interessante aqui no texto. A Bíblia diz que o anjo descia e ele agitava a água. Mas só que a Bíblia continua dizendo que o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui no texto? Percebe que tudo que está agitado está fazendo barulho. Uma criança, por exemplo, se ela estiver agitada, ela vai chamar a atenção de todos nós. Percebe que tudo que está agitado está causando um certo alvoroço. Então o anjo descia, causava alvoroço, fazia barulho, chamava a atenção, mas era limitado. Às vezes nós colocamos o nosso foco naquilo que está chamando a nossa atenção. Às vezes nós colocamos o foco naquilo que está agitado, mas nem sempre é o lugar para onde nós devemos olhar. Nem sempre é onde nós devemos apoiar. Então o anjo desce, ele agita a água, muito barulho, mas pouco resultado. Aí Jesus chega. Irmão, Jesus chega muitas vezes na sua vida sem fazer barulho, sem alvoroço, mas Ele chega trazendo resultado para você. Aleluia. E eu quero te dizer mais, nem sempre o barulho quer dizer que é Jesus que está presente. Porque Deus, Ele também trabalha no silêncio.
Às vezes Ele chega sem ninguém saber. Às vezes você está lá no seu quarto deitado. Às vezes você está lá quietinho na beirada da sua cama orando, e Jesus chega em silêncio, mas você entende, Ele está aqui, Ele está presente aqui. Oh glória! Aí eles estão esperando o movimento das águas. A expectativa de todos que estavam ali era acontecer algum barulho, a água agitar, e eles já corriam e pulavam, e o primeiro era curado de enfermidade. Aí a Bíblia diz que Jesus chegou. Perceba que quando Jesus chegou, a Bíblia vai dizer no verso 5 que estava ali um homem que tinha 38 anos, se achava enfermo. A Bíblia não fala que ele estava há 38 anos na beira do tanque. A Bíblia diz que ele estava há 38 anos enfermo. Aí a Bíblia diz assim, ó: e Jesus, vendo ele deitado, lhe perguntou: queres ficar são? Agora sabe o que eu acho interessante? A resposta dele. Olha a resposta do paralítico para Jesus. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho algum, ou não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas só que a pergunta de Jesus não foi essa. A pergunta de Jesus foi: queres ficar são? Jesus não perguntou se tinha alguém para jogar ele dentro d'água, ou se tinha alguém para ajudar ele. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E aqui eu vejo um detalhe muito grande, porque às vezes nós não recebemos o milagre, porque nós não sabemos às vezes responder corretamente as perguntas que Jesus nos faz. Aí você pode pensar: pastor, mas o homem está lá enfermo, 38 anos, paralítico, e Jesus ainda pergunta a ele se quer. Sabe por que Jesus pergunta? Porque nem todo mundo que está numa situação difícil quer sair dela. Às vezes você prega para várias pessoas que está em uma situação complicada, mas ele ainda rejeita Jesus. Aí Jesus pergunta a ele: você quer ficar são? E ele está tão focado na água e no anjo que descia, que ele diz: ah, Senhor, eu não tenho ninguém que me joga dentro da água quando ela está agitada. E aqui eu começo a mensagem nessa noite. Aonde está o seu foco? Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Porque percebe que Jesus está presente, e ele continua focado no movimento das águas. Percebe que Jesus está presente, mas ele ainda está preocupado em alguém julgar ele dentro d'água. Mas só que o que esse homem precisava primeiro não era do movimento das águas, era do movimento do corpo. Às vezes você acha: eu estou precisando é de que alguém me dê a mão. Mas às vezes já tem alguém com a mão estendida para você. Onde é que está o seu foco? Não foque naquilo que não pode te ajudar. Não foque naquilo que te traz dor. Não foque naquilo que te traz sofrimento. Não coloque o seu foco naquilo que te frustra. Percebe que esse paralítico já está frustrado e ele não tinha ninguém. Aí eu pergunto: onde estava a família dele?
Onde estavam os amigos dele? Ele mesmo declara: eu não tenho homem algum, ou seja, eu não tenho ninguém que venha me ajudar. Quem sabe você nessa noite entrou aqui como esse paralítico, dizendo: eu não tenho ninguém para me socorrer, eu não tenho ninguém para me estender a mão, eu não tenho ninguém para me levantar, eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas eu quero te dizer que você tem Jesus, que é a mão estendida para te levantar, para te erguer, para te dar a vitória. Jesus está aqui. Aleluia. Não coloque o seu foco naquilo que te leva para baixo. Não coloque o seu foco naquilo que te faz afundar. Eu lembro de Pedro. Jesus vem caminhando sobre as águas, e Pedro disse: é o Senhor, manda que eu vá. Jesus diz: vem. Enquanto o foco nele está em Jesus, e na voz de Jesus dizendo vem, ele está caminhando sobre as águas. Quando ele coloca o foco no vento, a Bíblia diz que ele afunda. Às vezes você está no vento, às vezes você está na tempestade, mas para você sair dela é não colocar o foco nela, é colocar o foco em sair do outro lado. Quando Pedro coloca o foco no vento, ele começa a afundar. Mas aí ele grita, ele lembra de quem o chamou. E ele diz: Senhor, socorre-me. Aí eu aprendo uma lição interessante aqui. A Bíblia não fala a distância que Pedro estava de Jesus. A Bíblia diz só que ele vem à direção de Jesus, mas ele, olhando para o vento, teve medo e começa a afundar. Mas só que eu aprendi qual era a distância entre Pedro e Jesus aqui. Sabe qual era a distância? A distância de um clamor, a distância de uma oração, a distância de um pedido de socorro. Quem sabe você está aqui nessa noite dizendo: parece que Deus me abandonou, parece que Deus me esqueceu, eu estou no vento, eu estou na tempestade, e parece que eu estou sozinho. Não, Ele não te abandonou não. A distância entre você e Ele é só você clamar e dizer: Senhor, socorre-me. Ele vai dizer: a minha mão já está estendida para te levantar, a minha mão já está estendida para não te deixar afundar. Aleluia, glória a Deus. Irmão, existem muitas pessoas afundando porque o foco não está em Jesus. Tem muitas pessoas afundando porque está colocando o foco na tempestade, pensando que não vai sair dela. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não olha para o vento e nem para a tempestade, olhe para mim. Eu te pergunto de novo: em onde está o seu foco? Para onde você está olhando? Enquanto você está olhando aqui para baixo, você está ouvindo notícia de problema, de morte, de dor, de sofrimento. Mas a ordem é olhar para cima, porque quando olhamos para cima, Deus tem uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, e no final Ele vai nos levar para lá. Decalamalafá. Aleluia, glória a Deus. Jesus está te convidando nesta noite a tirar o foco daquilo que está te frustrando e focar somente nele.
Se está te frustrando, se está te causando dor, se está te causando sofrimento, se está te causando tristeza, não vale a pena focar. Mas vale a pena olhar para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, que está passando aqui nessa noite para tirar toda a frustração. Levante a mão em nome de Jesus. Eu estou com a palavra de Deus e dirigido pelo Espírito Santo, e eu quero profetizar na sua vida nesta noite, que toda a frustração vai cair por terra, porque Jesus de Nazaré já está aqui presente. Decalama na sumiane. Aleluia! O paralítico está tão focado no agito das águas, a ponto de não perceber que era Jesus que estava passando. Irmão, às vezes a gente vem para o culto como Marta, preocupado, afadigado, distraído, não conseguimos adorar, não conseguimos focar que Jesus está presente. E aquele problema que você deixou na sua casa, você pode chegar lá e ele já ter desaparecido. Nós precisamos vir para o culto como Maria, escolher estar aos pés de Jesus, independente dos afazeres da casa, independente dos problemas que ficaram para trás, independente da preocupação que nós deixamos. Nós precisamos ser como Maria. Eu vim para te adorar, eu vim para te servir, eu vim para te exaltar. Se o seu foco for adorar, enquanto você adora, ele visita o seu problema. Se for na sua casa, se for no seu trabalho, seja onde for, enquanto você adora, Jesus supre as suas necessidades. Mas o nosso foco precisa ser Jesus. A água está chamando a atenção, a água está causando alvoroço, a água está fazendo barulho, mas continua limitada. Aí Jesus chega, não precisa descer anjo aqui mais, não precisa movimentar a água aqui mais, porque eu cheguei. Irmão, e quando ele chega, lá subidanque da manafá, aleluia. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu para ser, seja renovado agora. Quem pediu para ser curado, seja curado agora. Quem pediu para ser, aleluia. Porque ele veio saltando pelos montes, ele veio, sinta ele aí, ele veio da Calamanafá, Iderá Subianefá. Levante a mão. Levante sua mão. Você está sendo curado, você está sendo renovado, porque ele veio. Levante a sua mão.
Você está sendo curado, aleluia. Você está sendo renovado, porque Ele veio. Onde ninguém vai, Ele vai. Onde ninguém chega, Ele chega. O médico é limitado, o advogado é limitado, o juiz é limitado, a medicina é limitada, a ciência é limitada, mas Ele veio e Ele não é limitado, mas Ele chegou e Ele não é limitado. Aleluia. Onde está o seu foco? A água estava fazendo barulho, eu repito. Mas não pode suprir a necessidade daquele paralítico. Aí sabe de quem que eu lembro? Eu lembro de Elias. A Bíblia diz que Elias estava dentro de uma caverna. Papai. Aí a Bíblia diz que Deus foi. E a Bíblia diz que junto com Deus foi um forte vento. Mas Deus não estava no vento. A Bíblia diz que junto com Deus foi um terremoto. Mas Deus também não estava no terremoto. A Bíblia diz ainda que foi um fogo, e Deus não estava no fogo. Aí a Bíblia diz que de repente veio uma brisa, mansa e suave, e Deus estava nela. Porque naquele dia Elias não estava precisando do barulho do terremoto. Naquele dia Elias não estava precisando de fogo. Naquele dia Elias precisava era de paz. Naquele dia Elias precisava é de tranquilidade. Tem pessoas aqui nessa noite que não precisa de fogo, que não precisa de barulho, mas que precisa de paz, mas que precisa de tranquilidade. Fica tranquilo, Jesus chegou com paz. Jesus chegou. Aleluia. Eu repito que Deus também trabalha no silêncio. Aleluia. E eu estou sentindo a presença dele. Ele chega às vezes sem alvoroço, sem fazer barulho, sem chamar atenção, mas Ele vem trazendo resultado. Então por favor, nessa noite, jogue aquele foco que estava no problema para longe e olhe para Jesus, porque Ele chegou trazendo resposta. Oh glória! Aleluia, Jesus. Às vezes estamos tão focados em outras coisas, no vento, na água, a ponto de não perceber: Jesus está aqui, eu não preciso mais de anjo. Jesus está aqui, eu não preciso mais da água movimentar. Ele está presente aqui. Qual é a sua necessidade? Do que você precisa? Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Ou se você está enfermo, Ele está perguntando: queres ficação? Mas às vezes o seu problema é tão grande que você ainda não conseguiu perceber que Ele está aqui.
São 38 anos de sofrimento. São 38 anos de frustração. Talvez aquele paralítico, não vou ficar aqui mais. Eu não sei quanto tempo está durando o seu sofrimento. Mas quem sabe nessa noite você está pensando em parar. Está pensando em desistir. Está pensando em recuar. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus chegou. Jesus chegou para acabar com o sofrimento. Jesus chegou para acabar com a frustração. E Ele está te dizendo: não pare, não desista. Tira o foco do problema e coloque o foco em Deus. Dó maior. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ele está aqui. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chore nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Ai, descanse nos braços dele nessa noite. Olhe para Ele. A frustração nessa noite vai embora. O sofrimento nessa noite vai embora. A dor nesta noite vai de retirada, porque Jesus chegou. Se chorar, chore nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, vai ter que cair. Vou seguir
vou levar. Enquanto a igreja adora, tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Porque talvez até hoje o teu foco tenha estado no problema, na dor, no sofrimento. Mas Jesus está te dizendo nessa noite: olha para mim. Olha para mim, porque eu saro toda dor, porque eu te tiro de todo sofrimento. Não tem ninguém aí perto de você que ainda não entregou a vida para Jesus? Ou alguém que está afastado da casa de Deus e quer voltar nessa noite? Talvez você está afastado já há muito tempo e não passou ninguém por lá, mas Jesus está dizendo: estou passando hoje, estou passando para salvar a sua alma. Nos passos de Jesus vou seguir, os passos de Jesus vou levar, comigo a minha cruz. Se espinhos ferem eu vou nos. Agora presta atenção que nem mim para terminar. Sabe por que Jesus mandou ele carregar a cama? Jesus estava ensinando o paralítico o princípio da gratidão. Ela te carregou por 38 anos. Agora chegou a sua vez de carregar ela. Aquele paralítico deve que tinha um carinho por aquela cama, porque ele mesmo disse que não tinha homem algum que o ajudava. Mas aquela cama estava o carregando. Acredito eu que ele leva ela para sua casa e deve ter colocado ela num cantinho, e toda hora que ele olhava para a cama, de quem que ele lembrava? De Jesus. Há coisas na nossa vida que nós vamos carregar. Há coisas em nossa vida que não é para jogar fora. Há marcas em nossas vidas que Jesus vai deixar, para a gente lembrar que um dia Ele passou por lá, para a gente lembrar que um dia nós estávamos perdidos e não tinha homem algum para nos ajudar, mas Ele passou. As marcas que estão em suas vidas não é para você lembrar do sofrimento, mas é para você lembrar que Ele te tirou de lá, que Ele te arrancou de lá. A partir daquele dia, interessante que a Bíblia diz que o homem não conhecia Jesus, porque era sábado. E eles perguntaram: quem foi que te curou? Ele disse: não sei. Jesus te trouxe até aqui nessa noite, às vezes até sem você saber que foi Ele. Mas Ele te trouxe para sanar a sua dor hoje. Aí um dia ele entra lá dentro do tabernáculo do templo. Aí ele vê: foi Jesus. Foi Ele. Às vezes você não sabe porque você sentiu dor, porque você passou pelo sofrimento, mas hoje você já sabe: eu passei por tudo isso, mas eu conheço quem me tirou de lá. Foi Jesus, foi Cristo. Então a partir de hoje não tire o seu olhar dele. Então a partir de hoje não tire o foco dele. Então a partir de hoje canta comigo: vou seguir os